Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador. No vídeo de hoje, vamos ver como criar um formulário do completo zero, usando apenas HTML, CSS e JavaScript puros. O formulário vai ser para a criação de um personagem num jogo online e vai ficar desse jeito aqui. Nós vamos usar vários tipos de inputs diferentes que você provavelmente nunca deve ter visto. Vamos validar os dados que o usuário escrever e estilizar ele para ficar bonitão desse jeito aqui. Além disso, no final do vídeo, eu vou mostrar como a gente pode pegar os dados que o usuário escreveu nos inputs para que depois a gente faça o que a gente quiser com eles. Então, sem mais delongas, bora cair para dentro do código. Então, para criar o nosso formulário, eu já criei aqui uma pasta e abri ela no meu VS Code e vou começar criando 3 arquivos aqui na minha pasta, que são o index.html, vou criar o nosso style.css e também um arquivo JavaScript que eu vou chamar de index.js. Eu vou começar colocando a estrutura básica aqui de um arquivo HTML, então eu posso usar aqui esse shorthand aqui do VS Code, né, que eu coloco um ponto de exclamação e Enter, que já sai a estrutura básica de um arquivo HTML aqui para mim. Eu só vou fazer algumas alterações, como por exemplo aqui no atributo lang, ele vem por padrão em inglês, eu vou colocar pt-br, porque a gente vai escrever todos os nossos textos em português. E também aqui o nosso title, eu vou trocar, né, esse é o título que fica aparecendo ali em cima na nossa aba do navegador. Eu vou colocar aqui criação de personagem, dessa maneira. E também eu já vou linkar o nosso arquivo CSS aqui para dentro do nosso HTML. Então eu posso usar também um outro shorthand aqui do VS Code. Eu posso escrever um link CSS, que já é criado aqui para a gente um elemento link, linkando esse nosso arquivo style.css aqui para dentro. Eu só gosto de fechar a tag dessa maneira aqui no final, tá? Eu vou salvar isso e já vou colocar alguma estilização no nosso CSS para ver se a gente linkou corretamente ele aqui para dentro. Então aqui nele eu vou pegar, por exemplo, o nosso body e passar para ele uma cor de fundo com o background color red, ok? E também eu vou usar aqui uma extensão do VS Code, que é essa Live Server aqui. Então, só de você instalar ela e clicar nesse botãozinho aqui embaixo, ó, em Go Live, já vai abrir esse nosso projeto direto aqui no nosso navegador. E a gente já pode ver que a cor de fundo do nosso body está em vermelho, ou seja, a gente linkou corretamente esse nosso arquivo CSS, e também aqui ó, o nosso title que a gente colocou, criação de personagem, fica aparecendo aqui em cima na nossa aba. Bom, então agora vamos cair para dentro de desenvolver esse nosso formulário aqui. Se a gente analisa bem esse formulário, a gente tem apenas ele na página, né? E dentro dele a gente tem aqui um título e um subtítulo que ficam aqui em cima. Aí depois a gente já parte para todos os nossos inputs. Então aqui na primeira linha a gente tem um input para receber o nome e um input para receber o sobrenome. Na segunda linha a gente tem um input para a data de nascimento e para o level inicial. Aqui na terceira, a gente tem essa caixa de seleção, que tem algumas opções aqui para a gente escolher a classe do nosso personagem. Aí depois a gente tem algumas habilidades especiais que a gente pode escolher, que são no máximo 2, né? Então a gente escolhe aqui qualquer habilidade, e se a gente tenta escolher uma terceira, aparece esse alerta aqui para a gente, informando que a gente pode escolher no máximo 2 habilidades. Aí a gente tem esses 2 inputs que são muito massas, do tipo range, que a gente vai ver como usar eles, que a gente pode escolher aqui, né, um range aqui para o nosso nível de força e para o de inteligência. Aí a gente tem esse input aqui para fazer o upload de um arquivo, né, que nesse caso é uma imagem do formato PNG, JPG ou JPEG, para ser a imagem do nosso personagem. E por último a gente tem aqui uma text area, que a gente pode escrever o que a gente quiser sobre o nosso personagem. Então bora começar a desenvolver isso no nosso HTML. Eu só vou posicionar aqui esses nossos arquivos desta maneira aqui, para ficar mais fácil da gente fazer, tá? Vou tirar essa estilização do nosso CSS e vou partir aqui para o nosso HTML. E como eu comentei antes, eu já falei um pouco no começo dessa aula também, o HTML tem diversos tipos de inputs diferentes. Então, por exemplo, aqui nesse input do tipo nome, é um input do tipo texto, na verdade, que a gente pode escrever qualquer coisa que a gente quiser, tá? Mas nesse input do level, ele é um input do tipo number. Então eu só consigo escrever números aqui dentro. Por mais que eu tente escrever alguma letra, que eu estou tentando agora, a gente não consegue, né? E a gente tem vários tipos de inputs diferentes que a gente vai ver ao longo dessa aula, que vai ser muito massa. Então, bora lá!
Primeiro, como a gente comentou, a gente tem apenas o formulário aqui nessa nossa página, então eu vou começar criando um formulário aqui, colocando esse elemento form. Primeira coisa que a gente tem nele é esse título e esse subtítulo, que eu vou colocar os dois dentro de uma div. Então eu vou criar aqui uma div. Primeiro eu vou ter o título principal com H1, que eu vou escrever crie seu personagem. Depois desse H1 a gente tem aquele subtítulo que eu vou colocar num spam, seja bem criativo e uma carinha feliz, tá? Aí depois desses títulos a gente tem de fato todos os nossos inputs aqui do formulário. Quando a gente quer agrupar vários inputs juntos dentro de um formulário, normalmente a gente coloca por volta deles esse nosso amigão aqui que é o field set, tá? Então, normalmente, quando a gente quer agrupar vários inputs dentro de um formulário, a gente coloca eles por volta de um field set, aqui dessa maneira. Então, primeiro, o que a gente tem que entender? Para criar essa primeira linha aqui, a gente tem dois inputs nela, né? Então, a gente vai ter que colocar uma div por volta aqui dessa primeira linha para facilitar a nossa estilização. Então, eu vou colocar aqui uma div e vou começar a colocar o nosso primeiro input, que é esse input do tipo nome. A gente pode perceber que esse input ele tem um título aqui, né, que é esse nome aparecendo aqui em cima. Quando a gente quer colocar como se fosse o título de um input, né, qual é a informação que esse input vai ter aqui no formulário, a gente pode colocar esse título num elemento label aqui dessa maneira, em que esse label aqui vai ter o texto que a gente quer, que nesse caso é o nome aqui, tá? E depois dele a gente vai colocar de fato esse nosso input. Então aqui eu coloco um elemento input, eu só vou fechar ele aqui no final, tá? Sempre eu vou fechar o input aqui no final ao longo da nossa aula. E por padrão, os nossos inputs eles já vêm com o type text. Então, e nesse caso aqui, esse input que eu quero criar é do tipo texto também, né? Então eu poderia até tirar esse type text aqui, mas eu gosto de deixar para ficar bem explícito que esse nosso input é do tipo texto mesmo. Se eu salvo isso daqui e volto no nosso projeto, a gente já pode ver ó, que o nosso input do tipo texto já está aqui. Então eu posso escrever qualquer texto que eu quiser aqui dentro dele. E também a gente já tem o nosso label aqui aparecendo, né, que é esse nome. Esse label aqui ele é muito importante, inclusive para leitores de tela, tá? Para facilitar a acessibilidade. Porque a gente pode informar que esse label faz referência a esse nosso input. E quando o leitor de tela for interpretar, né, essa nossa parte do código, ele já vai ver do que se trata esse label e já vai facilitar o trabalho dele. Para a gente linkar um label aqui no input, no HTML, né, para falar que esse label faz referência a esse input e vice-versa, a gente passa para esse label um atributo for, e aqui a gente coloca o valor que a gente quiser. Como nesse caso, esse meu input, a gente está colocando um nome aqui, né, a gente está recebendo um nome, vou falar que eu quero que o valor dele seja um character-name, porque eu estou recebendo o nome do personagem que o usuário está criando. E agora, para falar que esse label faz referência a esse input, eu passo para o input um ID com o mesmo valor que eu passei aqui no for, que é um character-name. Tá? Isso daqui vai facilitar o trabalho de acessibilidade e também, quando eu clico aqui no meu label, que é o nome, eu já caio direto aqui no meu input para escrever alguma coisa. Ó. Então eu não tenho que mais obrigatoriamente clicar dentro do meu input para escrever alguma coisa. Se eu clicar nesse label aqui, eu já caio dentro desse input, porque agora os dois estão linkados por causa desse for e desse ID. Ok? E um outro atributo que os nossos inputs têm que receber é um atributo chamado name, porque é por meio desse atributo name que a gente vai conseguir pegar os dados que o usuário colocar aqui dentro desse input, tá? Então, com esse name aqui, a gente vai conseguir acessar esse input depois que o usuário enviar os dados desse formulário. Nesse name, a gente coloca um valor que a gente quiser também. Nesse caso, eu vou colocar um character-name aqui dessa maneira. Então, beleza, a gente já criou o nosso primeiro input, esse input aqui do tipo texto, para receber o nome do personagem do usuário. Então, bora criar esse input para receber o sobrenome que o usuário está criando aqui. Nesse caso, a gente pode ver que se a gente colocasse logo aqui embaixo mais um label e mais um input dentro dessa div aqui, ia ficar um pouco difícil de estilizar depois, né, porque está tudo muito junto aqui dentro dessa div. Então, para isso, o que nós podemos fazer
é juntar os nossos labels e os nossos inputs em algum elemento. Nesse caso, eu posso colocar aqui um elemento P e colocar dentro desse elemento P essa minha label e esse input do nosso input nome. Isso daqui vai facilitar a nossa estilização depois. E no lugar desse elemento P, a gente poderia colocar também um elemento div, por exemplo, né, que ia ficar a mesma coisa. Eu só estou colocando o elemento P porque eu já coloquei uma div para ficar aqui por volta dessa primeira linha. Então, esse elemento P vai facilitar a minha estilização no CSS mais para frente. E agora, para criar esse segundo input, que é o de sobrenome, posso simplesmente copiar aqui o que a gente fez aqui em cima e colar. Então, a gente vai ter uma nova label aqui, que vai ter o texto de sobrenome, dessa maneira. E o for dela, nesse caso, eu vou passar um valor de last-name, tá? Esse nosso input vai ser do tipo texto também, porque a gente quer receber qualquer texto aqui dentro desse sobrenome. O ID dele, nesse caso, vai ser last name também, para linkar com esse label aqui. E o nome dele eu vou colocar last name também. Se eu salvo isso daqui, a gente já pode ver os nossos dois inputs, nome e sobrenome, aqui no nosso projetinho. Então, beleza, a gente já criou essa primeira linha aqui do nosso formulário. Bora criar essa segunda linha com a data de nascimento e o level inicial. Então, depois do fechamento dessa nossa div, a gente vai colocar mais uma div, agora referente à segunda linha aqui do nosso formulário. Então, primeiro a gente tem esse input com a data de nascimento. Então, a gente vai criar um elemento P, porque a gente vai ter um label, que nesse caso vai ter aquele texto data de nascimento, tá? Nascimento. Aqui no for desse label eu vou colocar o valor de birth date, né, que significa data de nascimento em inglês. E aqui a gente vai ter um input que nesse caso aqui não vai ser do tipo text, porque esse nosso input vai receber datas. Então a gente tem um tipo aqui no HTML para receber datas, que é esse date aqui, ó. E o legal é que se eu dou um contraespaço aqui, a gente pode ver todos os tipos de inputs que a gente tem disponíveis para a gente, né? São de fato muitos, e é legal a gente ir com o tempo sabendo o que mais ou menos cada um faz. Nesse caso, esse nosso input vai receber apenas datas, então a gente coloca um date. E no name dele, a gente vai colocar um birth date, né, para linkar esse for com esse input. E também a gente coloca aqui um name com um valor de birth date. Se a gente salva isso daqui e vem no nosso projeto, a gente já pode ver esse nosso input aqui, que aceita apenas datas. E é bem legal esse tipo de input, porque o usuário pode escolher qualquer data disponível aqui para ele, né, informando o dia certinho e assim por diante. E depois desse input de datas, nós temos esse input de level inicial que aceita apenas números. Então, para criar ele, aqui dentro dessa div ainda a gente cria um outro elemento P, que vai ter uma label com o texto de level inicial. Essa label aqui vai ter um for que eu dei um valor de level, e a gente vai criar um input que nesse caso também não é do tipo text, é do tipo number, porque ele aceita apenas números, tá? Esse input vai ter um ID level para linkar com essa label, e também vai ter um name level para a gente capturar esse valor dele depois. Então, se eu salvo e venho aqui no nosso projeto, a gente já pode ver o nosso input com o tipo number aqui. Por padrão, esse input number tem essas duas setinhas que a gente pode aumentar e diminuir esse nosso número aqui. E a gente só pode escrever números aqui dentro, eu não consigo escrever letras aqui dentro, por exemplo. Então agora, bora partir para a próxima parte, que é essa parte aqui da classe, que a gente tem essa caixa de seleção com várias opções que a gente pode escolher. Para fazer ela, eu venho aqui no final dessa div, depois que eu fechei ela, e aqui a gente vai criar diretamente um elemento P. A gente vai ter uma label que vai ter esse texto aqui, ó, de classe. Então eu coloco aqui classe, tá? E no for dessa label eu dei um valor de character-class aqui, ok? E agora, para criar essa caixa de seleção aqui, a gente não cria ela com um elemento input no HTML. A gente vai criar ela colocando este elemento aqui, ó, um select, né? Porque a gente está criando uma caixa de seleção aqui no HTML. E dentro desse select, a gente vai ter todas essas opções que nós temos disponíveis aqui. Então, para criar uma opção, a gente coloca aqui dentro um elemento option.
E aqui a gente passa qual é o nome dessa opção, né? Nesse caso, a primeira opção é essa opção guerreiro, então a gente escreve aqui guerreiro, e também nós temos que passar para este elemento option um value, né? Qual que vai ser o valor dessa opção, para que a gente consiga, caso o usuário selecione esse guerreiro, a gente consiga capturar qual foi o valor da opção que ele selecionou. Então, nesse caso aqui, eu vou passar um value chamado warrior, né, que é a mesma coisa que guerreiro em inglês. E agora a gente cria as demais opções. Então, depois a gente tem essa opção de arqueiro, que eu vou colocar um valor nela de ranger, tá? Depois do arqueiro, a gente tem a opção de mago, que eu vou colocar um valor de mage. Depois dela, a gente tem o assassino, que eu vou colocar aqui um valor de assassin, né? E por último, a gente tem a opção de paladino, que eu vou colocar um valor de paladin, dessa maneira. Se eu salvo isso daqui e venho no nosso projeto, a gente já pode ver que a nossa caixa de seleção já tem todas as opções que a gente colocou, inclusive, se a gente seleciona uma, ela já fica marcada aqui pra gente. Algumas coisas que a gente pode fazer aqui. Esse nosso select, nós também vamos linkar ele com essa nossa label, passando um ID com esse mesmo valor character class aqui. E também vamos passar um nome para esse select, para que a gente consiga capturar depois qual foi o valor que o usuário mandou aqui para ele, dessa maneira, ok? E por último, a gente pode ver que nesse nosso formulário, a gente tem escrito aqui, selecione uma, né? E no formulário que a gente está fazendo agora, a primeira opção que aparece para a gente é a guerreiro, porque foi a primeira option que a gente colocou aqui. Então, para fazer com que apareça esse texto aqui, selecione uma por padrão, a gente adiciona em primeiro aqui uma option, que eu coloco o texto que eu quero que apareça lá, né? Como, por exemplo, selecione uma. E essa option vai ter um valor vazio, tá? Se eu salvo isso daqui, a gente já pode ver que aparece esse texto aqui pra gente, mas o usuário ainda consegue selecionar esse selecione uma aqui, ó, dessa maneira. Então eu não quero que esse texto fique aparecendo aqui dentro da nossa caixa de seleção. Para fazer com que ele não apareça aqui, a gente pode passar para ele um atributo chamado hidden, porque agora a gente vai esconder esse valor, né, essa opção aqui dentro da nossa caixa de seleção. Então o usuário só consegue selecionar as nossas outras opções. Beleza, a nossa caixa de seleção já está feita. Agora bora partir para essa parte aqui de selecionar as habilidades especiais. Para isso, vamos criar mais um elemento P, em que a gente vai criar uma label. Aqui dentro dessa label, a gente vai ter aquele texto ali, quais são suas habilidades especiais, tá? E a gente pode ver que aqui do lado dessa label, a gente tem aqui esse texto informando que são no máximo 2 habilidades especiais que o usuário pode escolher. Para colocar esse texto aqui, como ele tem uma estilização diferente do resto dessa label, a gente coloca aqui dentro da label, por exemplo, um spam, e coloca aquele texto aqui dentro. Então, no máximo 2, né? Para que a gente consiga estilizar isso depois no CSS. E aqui é spam, assim, dessa maneira. E agora a gente vai ter todos esses nossos inputs aqui, que são inputs que a gente chama do tipo checkbox, porque o usuário consegue dar um check aqui nessa caixinha do input. Então, para criar esses inputs aqui, como a gente tem um input e na mesma linha tem um texto, que nesse caso a gente vai criar com uma label, o que a gente pode fazer é colocar uma label aqui dessa maneira. Dentro dessa label a gente coloca esse input, que é do tipo checkbox, assim. E depois desse input, ainda dentro dessa label, a gente coloca qual que é o texto que ela vai ter. Que nesse caso, esse primeiro aqui é essa cura. Então a gente coloca a cura aqui dessa maneira. Se eu salvo isso daqui e venho no nosso projeto, a gente já pode ver que a cura aparece aqui com esse nosso input do tipo checkbox, que a gente pode marcar e desmarcar. Então, algumas coisas interessantes que a gente tem que fazer aqui. Primeiro, a gente vai passar um for para essa nossa label, que eu vou dar um valor de healing. E quando o input está dessa maneira dentro de uma label, ele já está implicitamente linkado com essa label, né? Antes a gente passou aqui um ID para os nossos inputs para linkar ele com a nossa label. Dessa maneira aqui ele já está linkado automaticamente.
mas eu gosto de passar um ID para ele para ficar bem claro que ele está linkado a essa nossa label, tá? Então isso daqui não seria necessário, né, passar esse ID e esse for, mas eu acho uma boa prática para deixar bem informado que esse input está linkado aqui nessa label. Esse input aqui também a gente vai passar um name para ele que eu vou chamar de skill, porque todos esses inputs checkbox aqui vão ter esse mesmo nome skill, porque eles se referem à mesma coisa, né, que é a skill que o usuário está selecionando. E também eu tenho que passar um valor para esse input, que eu vou passar esse mesmo valor aqui de healing, para se o usuário clicar, né, selecionar este input de cura, para que eu consiga saber qual é o valor do input que ele selecionou. Então é interessante notar que sempre que a gente tem várias opções de inputs, como por exemplo aqui na nossa caixa de seleção e também nesses nossos inputs checkbox, os próprios inputs vão receber esse atributo value, que a gente vai passar qual o valor que eles vão ter, para que a gente consiga capturar depois esse valor caso o usuário clicar em alguma dessas opções. Então a gente já criou o nosso primeiro checkbox aqui, bora criar os outros. Eu vou simplesmente copiar e colar aqui. O nosso segundo é o do veneno, então nesse for aqui eu coloquei um poison, tá? Esse nosso input é do tipo checkbox, o ID dele vai ser poison, o nome dele vai ser skill, né, porque todos os inputs checkbox aqui vão ter o mesmo nome, e este value aqui vai ser poison também. E aqui no texto do label a gente coloca veneno, né? Se a gente salva isso daqui, a gente já pode ver, agora a gente tem o input da cura e o input do veneno, ok? Então bora fazer o terceiro, que nesse caso aqui é do one shot. Nesse for eu vou colocar o valor de one shot, ele vai ser um input do tipo checkbox, o ID vai ser one shot e o valor dele é one shot. E aqui no label eu vou escrever one shot, tá? Bora partir para o outro, que nesse caso é o da levitação. Então nesse for aqui eu vou colocar um levitation. Esse input aqui vai ter um ID levitation e um value levitation. E aqui eu vou escrever levitação. O nosso próximo input é o sword slash. Então aqui eu vou escrever sword slash. O tipo dele é checkbox, o ID sword slash e o value sword slash. E aqui o texto desse label eu vou passar também sword slash. E agora o nosso último input checkbox vai ser aquele fireball. Então aqui eu vou passar um fireball. Esse input vai ter um ID fireball e um value com o valor de fireball. E aqui eu vou escrever um fireball dessa maneira, tá? Então agora a gente criou todos os nossos inputs checkbox. É claro que eles não estão nem um pouco estilizados, né? Tá bem difícil de entender eles aqui, mas eles já estão criados, né, da maneira correta. E uma coisa interessante de falar é que a gente vai fazer essa verificação para o usuário escolher no máximo 2 desses inputs no nosso JavaScript daqui a pouco, tá? E também a gente pode tirar esse for aqui da nossa primeira label, que essa label não vai ficar linkada em nenhum input. Então bora partir para a próxima parte, que são esses dois inputs aqui do nível de força e do nível de inteligência. Então depois desse elemento P, vamos criar mais um elemento P. Nesse caso, a gente vai ter uma label, que é essa nível de força aqui. Então eu vou escrever nível de força nela. E o for dela eu vou passar um valor escrito strength, né? A mesma coisa que força em inglês. E depois a gente já vai ter o input, que é esse cara aqui, esse garotão, que é um input do tipo range, tá? É um input do tipo range. Só de salvar isso daqui, a gente já pode ver esse input aparecendo dessa maneira aqui pra gente, né? Que é o valor padrão que ele aparece. Então, vamos linkar esse input com essa nossa label. Então aqui o ID dele vai ser strength. E também vamos passar um nome para ele, que eu vou colocar strength também. E para colocar essa caixinha aqui que aparece o valor do nível de força que a gente tem, eu vou colocar aqui embaixo um span. Vou começar com um 0, né, só para ele aparecer lá. Que é esse span aqui que vai ficar com o nível de força que a gente tem no nosso input. E também eu vou criar o nosso nível de inteligência. Então eu posso dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, que é bem parecido com o que a gente vai fazer. Aqui eu troco para um texto nível de inteligência. Esse for aqui eu vou passar um valor de wisdom.
O input é do tipo range, o ID dele é wisdom e o name é wisdom. E também ele vai ter esse mesmo span aqui embaixo. É claro que esse nosso span não está marcando ainda o valor desse nosso input range, porque a gente vai fazer isso também no JavaScript daqui a pouco. E chegando aqui no final do nosso formulário, a gente tem esse input aqui para enviar arquivos. Então, para criá-lo, a gente vai colocar ele por volta de um elemento P também. A gente vai ter uma label que está escrito aqui, ó, envie uma foto do seu personagem, tá? E a gente tem também um textinho aqui menor escrito opcional e os formatos aceitos. Então, para fazer esse texto, a gente vai criar um span, igual a gente fez lá em cima, e vai escrever aquele texto aqui dentro. Então, opcional, traço, formatos aceitos, dois pontos, PNG, JPG e JPEG. E aqui dentro nós vamos ter, depois desse label, de fato, o nosso input. E esse input, para receber arquivos, né, para o usuário conseguir fazer upload de arquivos, é um input do tipo file. Né? Ele vai receber arquivos aqui, files, para que o usuário pode fazer o upload. Então, nesse nosso label, eu vou passar aqui nesse for um valor de character-image, né, para o usuário informar qual vai ser a imagem do personagem dele, e vou linkar esse input com essa label, passando um ID com esse valor, e também vou passar um nome para esse input, que é esse character-image. E por último, a gente tem esta caixa aqui que o usuário pode escrever um pouco mais sobre o personagem dele. Para criá-la, a gente cria um elemento P, vamos ter uma label que vai ter aquele texto conte um pouco da origem do seu personagem. Nessa label aqui, nesse for, eu vou passar um valor de origin, ok? Depois a gente vai ter, nesse caso não é um input, né? Para criar esta área aqui que o usuário pode escrever o que ele quiser, a gente usa esse elemento de text area aqui do HTML. Então a gente pode linkar esse text area ao nosso label, passando um ID com esse mesmo valor origin, e vou passar um nome também para essa text area com o valor de origin. Se a gente salva e volta, nós podemos ver esse nosso input do tipo file aqui já para a gente. Né? Se eu clico, eu posso enviar algum arquivo aqui para ele. E também aqui embaixo, essa nossa text area que eu posso escrever aqui o que eu quiser. E por último, só falta a gente fazer esse botão de enviar o formulário. Então, aqui dentro do nosso field set, né, antes de fechar ele, eu vou criar um botão. Esse botão aqui é do tipo submit, porque quando eu tenho um botão do tipo submit dentro de um formulário, quando eu clicar nesse botão submit, significa que eu quero enviar esse formulário. Né? Então, por isso que a gente coloca aqui um type submit, e vai estar escrito nele criar personagem aqui dessa maneira. Se a gente volta para cá, nós já podemos ver o nosso formulário com todo o HTML necessário. E uma coisa interessante que a gente pode ver nesse nosso formulário é que se eu não preencho nada aqui nele, né, se eu não coloco nenhum valor nos inputs e tento enviar ele clicando aqui no nosso botão, eu posso ver que ele é enviado. Né? A gente pode ver que a nossa página é recarregada aqui em cima, ó, é bem rápido, mas ela é recarregada. Significa que a gente enviou o nosso formulário. Mas eu não quero que isso aconteça, né? Porque eu quero colocar algumas validações aqui nesse nosso formulário, que são algumas regras que o usuário vai ter que seguir para conseguir enviar esse formulário. Então, se, por exemplo, eu venho aqui no nosso pronto e tento enviar o nosso formulário, ele não vai deixar porque a gente não preencheu esse nosso campo de nome, por exemplo. Então, aqui eu coloquei uma validação que eu quero que o usuário obrigatoriamente preencha esse campo para que ele consiga enviar o nosso formulário. Tá? É isso que é uma validação aqui no formulário. E a gente pode fazer dois tipos principais de validações de formulários aqui no HTML. A gente pode colocar validações diretamente aqui nos nossos inputs. Então, os nossos inputs podem receber atributos que são validações, ou a gente pode colocar validações no nosso JavaScript. A gente vai colocar validações dos dois jeitos nesse nosso projeto, e a gente vai começar colocando validações diretamente aqui nos nossos inputs. Então, cada tipo de input aqui no HTML pode receber algumas validações específicas, e também a gente tem validações globais que todos os inputs podem receber. A gente vai ver um pouco das principais validações hoje aqui, mas claro que tem muitas outras, né, que com o tempo você vai pegando, né, não precisa se preocupar com isso. Então vamos começar colocando validações nesse nosso primeiro
input, que é o input do tipo texto aqui, né, que o usuário tem que informar o nome dele. Primeiro, eu quero que o usuário obrigatoriamente informe um nome para o personagem dele. Então, eu quero que esse input aqui obrigatoriamente seja preenchido. Quando eu quero que um input seja obrigatoriamente preenchido, eu posso passar para ele um required aqui dessa maneira. Só de salvar isso, e agora, se eu tentar enviar o meu formulário sem escrever nenhum nome aqui, primeiro, esse formulário não foi enviado, né? E segundo, apareceu essa mensagem automática aqui, ó, preencha esse campo, porque é a mensagem de validação que aparece quando a gente passa um required aqui para o nosso input. Além disso, eu vou passar mais algumas validações para esse nosso input. Eu só vou quebrar aqui os atributos dele, para eles ficarem aqui mais fácil da gente ver. Eu vou querer que o nome que o usuário passar aqui tenha no mínimo 3 caracteres. Então, para isso, eu posso passar aqui um min length igual, e aqui eu passo o valor de 3. Se eu salvo isso e coloco um nome, por exemplo, de um caractere e tento enviar, agora aparece uma outra mensagem para a gente, que é a mensagem referente a essa validação de min length igual a 3. E também eu vou querer que o usuário escreva um nome que tenha no máximo 16 caracteres. Então, para isso, eu posso passar um max length igual a 16 dessa maneira aqui. Essas 3 validações são todas as 3 que eu vou querer fazer para esse nosso primeiro input. Para o nosso segundo input, que é o do sobrenome, eu vou querer fazer essas mesmas 3 validações. Então, eu vou querer também que ele seja obrigatório, que o sobrenome tenha no mínimo 3 caracteres e no máximo 16. Então, eu posso copiar isso daqui, só vou quebrar as linhas desse nosso outro input também, aqui dessa maneira, e eu vou copiar as mesmas validações que a gente tinha ali em cima. Agora vamos partir para o nosso próximo input, que é o da data de nascimento. Nesse caso aqui, eu só quero que esse input da data de nascimento seja obrigatório também, então eu posso vir aqui nele e passar um required dessa maneira. O nosso próximo input é esse input aqui do level, né, que é um input do tipo numérico. Então, primeiro, eu quero que esse input também seja obrigatório, então eu passo um required. E eu vou querer que o level mínimo que o usuário pode começar seja 0, para que ele não consiga começar com valores negativos aqui. Então, para isso, eu posso passar aqui um min igual a 0, dessa maneira. Ó, se eu salvo isso daqui, por mais que eu tente abaixar aqui a minha setinha do input, ele fica no mínimo em 0 aqui, por causa desse min 0 que a gente passou. Também eu vou querer que o valor máximo desse input aqui seja um 80, né, para que ele seja no máximo level 80. Então aqui eu passo um max 80 dessa maneira. Uma outra validação legal que a gente pode fazer em inputs do tipo numéricos é essa aqui do step. Se a gente vê aqui o nosso level, se eu vou clicando nas setinhas, a gente aumenta o level de 1 em 1. Mas vamos supor que eu precise aumentar o level de 5 em 5. Então eu posso passar um step igual a 5, que agora se eu aumento o level, ele vai de 5 em 5. Esse step não vai ser interessante, né, não é útil para a gente nesse projeto, mas é legal você saber que ele existe, né, para se você em algum momento precisar utilizar alguma funcionalidade desse jeito. O nosso próximo input, que na verdade é essa caixa de seleção aqui das classes, eu quero apenas que ela seja obrigatória, eu quero que o usuário escolha uma classe obrigatoriamente. Então, para isso, no nosso select, eu posso falar que ele é required também. Depois a gente tem as nossas habilidades especiais. A nossa validação aqui vai ser que o usuário pode escolher no máximo 2 habilidades, mas como eu falei, a gente vai fazer essa validação no JavaScript mais para frente. Então, depois dela, a gente tem esses 2 inputs do nível de força e do nível de inteligência, que são os inputs do tipo range. Nesse caso aqui, eu quero que esses inputs apenas sejam obrigatórios também. Então, eu vou passar um required dos 2. É interessante da gente saber desse input do tipo range, que por padrão o valor mínimo dele é 0 e o valor máximo dele, é 100. E como eu quero que o nível de força seja no mínimo 100 e no mínimo 0 e no máximo 100, isso daqui já é o padrão, né? Então não preciso colocar isso nesse input. Mas se, por exemplo, eu quisesse alterar esse mínimo e máximo, era só alterar esses valores aqui diretamente. E é legal saber também que esse input do tipo range, ele aceita aquele valor de step que a gente comentou anteriormente no nosso input do tipo number. Depois a gente tem esse input para receber uma imagem do usuário, né, do personagem que ele está criando. A gente até informou aqui que esse input é opcional, então a gente não vai colocar um required nele.
o que a gente vai colocar é uma validação para permitir que o usuário envie apenas arquivos no formato PNG, JPG e JPEG. Para isso, a gente passa aqui um atributo accept, e aqui dentro a gente vai passar quais são os formatos de arquivos que a gente aceita. Então, primeiro eu aceito um .png, aí eu separo por vírgula, aceito também um .jpg e também aceito um .jpeg. Né? Então, dessa maneira, o usuário vai conseguir enviar apenas arquivos nesses 3 formatos. E por último, nessa nossa área aqui para o usuário escrever o que ele quiser, eu vou querer que ela seja obrigatória, então eu passo aqui um required para a nossa text area. E também eu vou querer que o usuário escreva no mínimo 30 caracteres. Então a gente usa de novo aquele min length igual a 30 e quero que ele escreva no máximo 180 caracteres. Então aqui eu passo max length igual a 180. E agora sim, o nosso formulário já está com algumas validações básicas, então a gente não consegue mais enviar o formulário sem preencher certinho esses nossos campos, né? Na medida que a gente vai preenchendo, vai aparecendo aqui a mensagem de validação que cada um desses campos tem. E isso é bem legal porque deixa o nosso formulário bem mais real. Então agora que o nosso formulário já está 100% com HTML criado e com as validações feitas, a gente vai começar a estilizar ele. E antes de partir direto para o nosso CSS, vamos colocar algumas classes em alguns dos nossos elementos para facilitar a nossa estilização. Então aqui no nosso formulário, no nosso elemento form, eu vou colocar uma classe nele chamada createCharacterForm. Aí nessa nossa div do título e do subtítulo, eu vou colocar uma classe chamada titleContainer. Aí depois, se você lembra bem, a gente tem duas divs aqui que ficam por volta das duas primeiras linhas do nosso formulário, né? Ficam por volta aqui dessa primeira linha e da segunda linha. Essas duas divs vão ter a mesma estilização, então, eu vou passar para elas a mesma classe, que vai ser uma classe chamada form row, dessa maneira. E depois, se você lembra bem, a gente tem vários elementos P, né, que ficam por volta da label e dos nossos inputs. Como todos esses elementos P também vão ter a mesma estilização, eu vou pegar todos esses elementos P. Então, ao invés de ir selecionando um por um, eu posso selecionar esse primeiro, clicar aqui um atalho Ctrl+Shift+M do meu teclado, né, que o VS Code já vai selecionar todos os meus elementos P que eu tenho no meu projeto. E daí eu vou entrar aqui dentro deles e colocar em todos uma classe chamada input_container. E agora, nas nossas labels e nesses nossos inputs, eu não vou colocar nenhuma classe, nessas também não, na nossa caixa de seleção também não. Eu vou colocar aqui nos nossos checkbox, no nosso elemento P, que fica por volta de todos os nossos checkbox, vou colocar, além dessa classe input_container, uma classe chamada specific_skills_container, dessa maneira aqui. E também nessa primeira label aqui, que é esse título aqui, quais são suas habilidades especiais, eu vou colocar uma classe nela chamada specific_skills_title, dessa maneira. Aí depois aqui embaixo, nos nossos inputs do tipo range, que a gente tem 2, nesse elemento P que fica por volta dos 2, eu vou colocar, além dessa classe input_container, uma classe chamada input_range_container, tá? Nesses dois elementos P aqui. Vou pegar os dois inputs do tipo range, que são esse e esse. Vou colocar uma classe nos dois chamada input_range, aqui dessa maneira. E além disso, eu vou colocar uma classe também nesses nossos dois elementos span, aqui, uma classe chamada input_range_value, dessa maneira. Além disso, no nosso input do tipo file, neste elemento P que fica por volta dele, vou colocar uma classe characterImageContainer. E eu acho que é só isso, são só essas classes que a gente vai precisar para estilizar esse nosso formulário. Então agora sim, bora cair para dentro desse CSS aqui. Primeira coisa que eu vou fazer no CSS é selecionar todos os elementos que a gente tem no nosso HTML, com esse seletor de um asterisco. Eu quero que todos os nossos elementos tenham um padding 0, uma margem 0 e também um box sizing com o valor de border box.
Se eu salvo isso daqui, os nossos elementos já vão ficar muito mais colados um no outro, porque a gente tirou por padrão as margens e os paddings que vêm em alguns elementos. E também esse box sizing vai facilitar a nossa estilização aqui para frente. Eu também vou falar que todos os meus botões vão ter um cursor do tipo pointer, para que quando eu passo o mouse em cima deles, o meu cursor fique desse jeito pointer, né? E a gente pode começar a colocar algumas cores nesse nosso projeto. Então o nosso body vai ter um background color com a cor 6087 AD, que é este azulzinho. E o nosso form, né, o nosso elemento de formulário, ele vai ter uma cor de fundo com a cor hashtag EC. Além disso, eu vou falar que esse nosso formulário vai ter uma largura máxima de 400 pixels com um max width dessa maneira. Eu vou centralizar esse formulário aqui no centro da nossa tela, passando um margem 32 pixels em cima e embaixo e alto nas laterais direita e esquerda, né? Esse alto já faz ele ficar centralizado aqui na nossa tela. Além disso, eu quero que esse formulário tenha border radius de 8 pixels para arredondar as bordas dele. Eu vou querer também que o formulário tenha um padding de 18 pixels em cima e embaixo e 16 na direita e na esquerda, para dar esse espaçamento aqui ao redor dele. Além disso, eu vou colocar um box shadow nele, para ele ter esse fundinho aqui em preto, para ele não ficar flutuando ali na nossa página. Nesse box shadow aqui eu vou passar 0 pixels, 0 pixels, 8 pixels, 4 pixels na cor 22, 1E, 1E. Se eu salvo, já fica, né, ele já fica com essa volta aqui marcada. E agora a gente pode começar a estilizar essa nossa primeira div aqui em cima, que a gente deu a classe Title Container, que tem o H1 e o nosso título e o nosso subtítulo, né? Então aqui nesse Title Container, primeiro eu vou centralizar os nossos textos com Text Align Center e vou falar que a cor desses textos vai ser uma cor hashtag 0B162F. Agora eu vou estilizar o nosso elemento H1, que é o título principal. Eu só vou passar uma margem bottom para ele de 8 pixels, para dar um espaçamento aqui embaixo do nosso H1. E agora eu vou pegar o nosso subtítulo que está naquele elemento span, e eu vou querer que esse subtítulo tenha um tamanho de fonte um pouco maior, de 18 pixels, dessa maneira. Agora a gente pode estilizar o nosso field set, que é esse elemento que fica por volta de todos os nossos inputs aqui. Nesse field set, eu vou querer que ele tenha uma borda 0, porque por padrão ele vem com essa borda já, então se eu salvo isso daqui, essa borda some. E além disso, eu vou dar um margem top nele de 12 pixels. O próximo elemento que a gente pode estilizar se você lembra bem, essas nossas duas primeiras divs, a gente deu esta classe formRow. Então, para essas duas divs, eu vou querer que elas tenham um display do tipo flex. Só de salvar isso daqui, o nome e o sobrenome ficam na mesma linha, e a data de nascimento e o level inicial também ficam na mesma linha. Eu vou passar para eles um justify content com o valor de space between, para dar um espaçamento máximo entre os elementos dentro do nosso formRow. Além disso, eu vou centralizar eles com Align Items Center e dar um espaçamento entre os elementos que estão dentro do nosso formRow com um gap 16 pixels. E depois a gente pode pegar todos os nossos elementos P, que a gente deu esse input container, lembrando que dentro dos nossos elementos P, a gente tem um label e um input. Então, o que a gente vai querer fazer aqui para essa classe input container é dar um margin top nela de 20 pixels. E só de fazer isso, o nosso formulário já fica bem mais visível, né? Os dados já ficam bem mais espaçados aqui um do outro, porque a gente deu uma margem top em todos os nossos elementos que tem essa classe input container. E além disso, eu vou passar para ela um width de 100%. Agora a gente pode utilizar todos os elementos label que a gente tem aqui no nosso formulário. Então, para todos esses labels, né, que são todos os textos que a gente tem aqui dos nossos inputs, eu vou querer que eles tenham uma cor hashtag F13537, que é uma cor um pouco vermelha, laranja. Além disso, eu vou querer que o font weight deles seja bold, para ficar um pouco mais marcada ali para a gente. Eu vou dar para ela um display inline block, para que eu consiga passar um margin bottom
de 4 pixels, e isso para dar um espaçamento entre o label e o input aqui embaixo. E agora sim a gente pode pegar todos os inputs que a gente tem no nosso formulário para que eles fiquem dessa maneira aqui, ó, apenas com uma margem embaixo deles, né, para que a gente consiga digitar dessa maneira aqui dentro deles. Então, para fazer com que eles fiquem dessa maneira, a gente pode tirar a borda que já vem por padrão deles, com border 0. Se eu salvo isso daqui, ó, a borda já sai. Eu também posso tirar a cor de fundo que já vem por padrão neles, passando background color transparent. Além disso, eu quero que os meus inputs tenham um width de 100%. Quero que eles tenham um padding de 2 pixels, para quando eu escrever dentro deles, o meu texto não ficar colado nas bordas. E também eu vou passar aquela border bottom de 2 pixels solid e na cor hashtag F13537, que é essa mesma cor. Se eu salvo, eu posso ver que agora eles já têm essa borda embaixo deles e eles já estão bem mais bonitão, né? Eles já estão meio que flutuando aqui no nosso formulário e particularmente eu gosto bastante dessa estilização aqui. E agora a gente pode pegar a nossa caixa de seleção, que se a gente lembra bem, é esse nosso elemento aqui, ó, o select, cadê ele? Está aqui, que é esta daqui. O que a gente vai querer fazer nela é o seguinte. Primeiro, eu quero que ela tenha um padding de 4 pixels para aumentar um pouco o tamanho dela dessa maneira. Eu vou passar um border radius para ela, de 6 pixels para arredondar um pouco as bordas dela. E também vou passar um cursor do tipo pointer. E agora, a próxima parte que a gente pode estilizar são esses nossos inputs checkbox aqui. Se a gente lembra bem, nesses inputs checkbox, o elemento P que fica por volta deles, a gente deu essa classe de Specific Skills Container. Então eu vou pegar essa classe aqui, e eu vou pegar todas as labels que tem dentro dela. Se a gente lembra bem, a gente colocou a label por fora e o input checkbox por dentro da label. Então o que eu vou querer fazer nessa label é primeiro dar um display flex para que os inputs fiquem um em cada linha, tá? É claro que eles ficaram muito estranhos aqui, mas a gente já vai corrigir isso. Então, além disso, eu vou passar para essas labels um align items center. Vou passar um width fit content para que elas não fiquem ocupando a largura inteira disponível para elas, para que elas apenas ocupem a largura do próprio conteúdo delas, por isso um fit content. E também vou passar aqui um gap 8 pixels para espaçar o texto da label do nosso input checkbox dessa maneira. Além disso, eu vou querer que esses textos aqui das nossas labels tenham uma cor diferente dessa que a gente passou para todas as nossas labels, que vai ser essa cor hashtag 0B162F. Né? Se eu salvo isso daqui, elas trocam de cor, mas eu não queria que essa primeira label aqui trocasse de cor também. Né? Eu queria que ela ficasse naquela cor antiga dela, que é essa cor meio avermelhada. Isso acontece porque, né, a gente está pegando dentro dessa classe Specific Skills Container todas as labels, mas essa nossa primeira label aqui, eu não quero que ela troque de cor. Então, para fazer isso, a gente pode fazer um truquezinho aqui no nosso CSS, que é o seguinte. Eu vou pegar dentro da minha classe Specific Skills Container todas as labels que não, ou seja, not, sejam a first of type. Ou seja, nesse seletor aqui, a gente está selecionando dentro da nossa classe Specific Skills Container todas as labels que não seja a primeira label. Ou seja, a gente está pegando todas essas labels aqui, mas não está pegando esta primeira label aqui. E agora sim, ali dentro eu posso passar esse color com essa cor que eu quero, que todas as labels aqui embaixo vão ficar nessa cor preta e essa primeira label não. Além disso, eu vou querer diminuir um pouco o tamanho desse nosso texto no máximo 2 aqui, que se a gente lembra bem, está dentro desse span aqui. Então, para pegar aquele span, posso pegar Specific Skills Container, na nossa label, a span que tem dentro dela, né? Na verdade, a gente nem precisa dessa label aqui, deixa só o span. Eu quero que esse span tenha um font size de 12 pixels, né? Ele já fica bem menorzinho aqui pra gente. E por último, a gente pode ver que a gente tem alguns inputs checkbox aqui que estão com um tamanho diferente dos outros. Para deixar todos no mesmo tamanho, a gente pode pegar todos os nossos inputs do tipo checkbox. Para fazer isso, a gente pode pegar todos os inputs, passar aqui entre os parênteses
um type igual e nas aspas checkbox, tá? Então a gente pode fazer esse seletor aqui, ou seja, a gente está pegando todos os inputs que sejam do tipo checkbox. A gente poderia também, por exemplo, pegar todos os inputs que tem um name skill. Então aqui a gente poderia colocar aqui um name igual a skill, né, que a gente pode fazer vários tipos de seletores diferentes usando inputs aqui no CSS. Então nesse caso aqui eu vou passar apenas um width unset para que todos os inputs checkbox fiquem aqui com o mesmo tamanho. Agora eles já estão bem mais bonitões aqui para a gente, então bora partir para estilizar os nossos níveis de força e o nível de inteligência. Se a gente lembra bem, no elemento P que fica por volta dos dois, a gente deu essa classe Input Range Container. Então eu vou pegar essa classe aqui e vou passar um Position Relative, a gente já vai entender o porquê. E se a gente lembra bem também, nesses nossos inputs do tipo Range, a gente deu essa classe Input-Range. Então eu vou pegar eles e eu vou falar que eu quero que eles ocupem uma largura de 80%, tá? Que eles já vão ficar dessa maneira aqui. E depois a gente vai pegar esses elementos span, que a gente deu esta classe Input Range Value. Então eu pego ela aqui e eu vou querer deixá-la dessa maneira aqui, né? Nesse quadradinho desse jeito. Então para isso primeiro a gente pode passar um background color nessa cor F1 3537 e passar uma cor para ela de hashtag EC. Além disso eu quero que ela tenha um padding de 8 pixels, tá? Um border radius de 6 pixels. E aqui eu vou querer que ela tenha um position absolute. Isso porque eu quero posicionar esse nosso elemento span em relação a essa nossa classe input range container. Por isso que aqui a gente deu um position relative. Então aqui eu vou passar um bottom de 0 e também vou passar um right de 5%, que esse nosso span já vai ficar posicionado aqui nesse lugar que a gente quer para ele. Além disso, eu vou aumentar um pouco a largura desse nosso span para um width de 40 pixels e vou alinhar o texto ali dentro dele com o text align center e também passar um font weight bold para a fonte ali ficar um pouco mais destacada. E agora a gente pode utilizar um pouco esse nosso input do tipo file. Se a gente lembra bem, para o elemento P que fica por volta desse input, a gente deu essa classe Character Image Container. Então eu vou pegar essa classe aqui e eu quero estilizar esse texto span, né, o opcional formatos aceitos, para que ele fique na linha de baixo e um pouco menor, dessa maneira aqui. Então para pegá-lo, eu posso pegar aqui dentro do label o nosso span. Nesse caso eu quero que ele tenha um display block, para ele ficar numa linha separada só para ele. Vou diminuir o tamanho da fonte dele para 12 pixels. E além disso, vou dar um espaçamento com uma margem de 4 pixels em cima e embaixo e 0 na direita e na esquerda. E além disso, se a gente lembra bem, para todos os nossos inputs, a gente deu essa borda bottom para eles. Mas eu não quero que esse input do tipo file tenha essa borda embaixo dele. Então, para isso, eu posso pegar aqui o meu input do tipo igual a file e vou falar que eu quero que a borda dele, a borda bottom dele, seja igual a 0, né, para que ele não tenha essa borda aqui embaixo dele. E por último, vamos utilizar o nosso text area. Então eu vou pegar ele aqui. Primeira coisa, por padrão, os text area, eles permitem que o usuário fique aumentando e diminuindo o tamanho deles aqui dessa maneira. Então, para não permitir que o usuário faça isso, né, porque não tem porque o usuário fazer isso, a gente passa aqui um resize com o valor none. E além disso, eu quero que essa minha text area tenha um width de 100%, que ela tenha uma altura de 74 pixels, quero que ela tenha um padding de 4 pixels e também um border radius de 6 pixels. Se eu salvo, ela já vai ficar bem mais bonitona pra gente. E por último, vamos utilizar esse nosso botão para criar um personagem, para ele ficar dessa maneira aqui. Então para isso, a gente vai pegar o nosso button, que tem um type igual a submit, e vamos passar algumas estilizações para ele. Primeiro ele vai ter uma cor de fundo F1 3537 e vai ter um color hashtag EC. Vou colocar um margin top nele de 12 pixels. Eu quero que ele tenha um width de 100 pixels. Além disso, ele vai ter um padding de 12 pixels.
Eu vou tirar a borda que por padrão vem nos botões, então eu passo um border 0. Vou colocar um border radius de 6 pixels. Além disso, eu vou aumentar um pouco o tamanho da fonte desse botão para ser 16 pixels, para ficar um pouco maior. E também eu quero que ele tenha um font weight bold para destacar um pouco a fonte dele. Se eu salvo isso daqui, nosso botão já está bem mais bonitão para a gente. A única coisa que eu quero fazer é colocar um hover nele. Então eu coloco aqui dois pontos hover, para quando eu passar o mouse em cima desse botão, a cor de fundo dele ficar um pouquinho mais escura. Para isso eu posso colocar aqui um filter brightness com o valor de 0.8. Se eu salvo isso e passo o mouse em cima do botão, a cor dele já escurece um pouquinho para a gente. Só vou colocar uma transição, né, para que esse efeito de filter ele demore um pouquinho para acontecer, para ficar um pouco mais suave. Agora sim, se eu passo o mouse em cima dele, ele já troca um pouquinho mais devagar. E o nosso formulário já está quase 100% estilizado. A única coisinha que eu vou fazer também é que quando eu coloco, dou foco em algum input, por exemplo, nesse do nome, posso ver que por padrão o outline desse input fica nessa cor um pouco preta, né, que é o que vem por padrão no nosso HTML. Isso daqui está ficando bem feio, né, porque está tirando toda a estilização que a gente deu para esse nosso input. Então, para deixar isso um pouco mais bonito, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou aqui no começo do meu CSS mesmo, colocar dois pontos focals, ou seja, sempre que eu der o foco em algum elemento, né, ou seja, sempre que eu colocar, né, clicar em algum elemento dessa maneira aqui, que eu estou dando foco, primeiro eu vou tirar o outline desse elemento, coloco um outline 0. Agora, se eu clico em algum elemento, não aparece mais aquela borda para mim. Mas isso é um pouco ruim para caso de acessibilidade. Se eu deixo um outline 0, fica um pouco ruim para acessibilidade. Então, o que eu vou fazer é colocar essa bordinha aqui um pouco mais clara, dessa maneira. Para colocar essa bordinha, eu posso colocar aqui um box shadow, que vai ter o valor 000, 2 pixels, na cor hashtag E78183. Se eu salvo isso daqui, agora que eu dou foco em algum elemento, fica essa borda bem mais suave, que fica muito mais condizente com o nosso layout. Beleza, agora sim o nosso formulário já está, cara, muito bonito. Eu gostei demais desse layout aqui que ele ficou. E também a gente colocou algumas validações, né, que a gente já comentou nele. A próxima coisa que a gente pode fazer para deixar o nosso formulário 100% funcional é colocar essa validação de deixar o usuário escolher apenas 2 checkbox aqui nessa nossa parte do formulário. Para fazer isso, como eu comentei anteriormente, a gente vai ter que fazer essa validação por meio do JavaScript. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é linkar o nosso arquivo de JavaScript aqui no nosso HTML. Para isso eu crio aqui uma tag script dessa maneira e passo aqui um atributo src com o nome do nosso arquivo JavaScript, que é o index.js. E além disso, eu vou passar esse atributo async aqui para garantir que o nosso arquivo JavaScript só vai ser executado depois que o nosso arquivo HTML acabar de ser carregado na nossa página. Então agora sim, aqui dentro eu vou falar, né, fazer a lógica do input checkbox, que tem que ser no máximo 2. Primeira coisa que a gente precisa fazer nós precisamos pegar todos os nossos inputs que são do tipo checkbox. Para isso eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de checkboxInputs, e com um document.querySelectorAll eu posso selecionar todos os inputs que são daquele tipo. Então aqui eu seleciono todos os inputs e entre os colchetes aqui, os parênteses, eu coloco um type igual a checkbox, tá? A única coisa é que, como a gente colocou aspas duplas ao redor do checkbox, a gente tem que colocar aspas simples aqui ao redor do nosso querySelectorAll. E agora sim, dessa maneira, a gente está selecionando todos os nossos inputs que são do tipo checkbox. Então, eu vou criar aqui uma variável auxiliar chamada limit, que vai ser igual a 2, que é o número limite, né, o máximo de checkbox clicados que o usuário pode ter. E aqui sim a gente vai começar a fazer a nossa lógica. Então, eu vou pegar todos os nossos inputs do tipo checkbox e para cada um deles, ou seja, for each input, ou seja, para cada um desses inputs,
eu vou querer capturar quando o usuário clicar em algum deles. Para fazer isso, a gente pode pegar o nosso input e colocar aqui essa funçãozinha onClick aqui do JavaScript, né? Daí a gente vai ter essa arrow function e aqui dentro, quando o usuário clicar em algum desses inputs checkbox, a gente vai rodar o código que a gente colocar aqui dentro. Então, se por exemplo, eu colocar aqui um console log apenas de clicou para garantir que a gente está pegando certo o clique do usuário e salvo isso daqui, eu vou abrir o nosso inspecionar elementos, venho na aba console e vou clicar no input do tipo checkbox e aparece o clicou para a gente. Vou clicar em outro, ó, e todos, né, a gente consegue capturar quando o usuário faz o clique em algum desses inputs. Então, o que a gente tem que fazer aqui dentro? Quando o usuário clica, a gente vai ter que verificar se, com esse input que ele clicou, ficaram selecionados mais do que 2 inputs do tipo checkbox aqui. Para fazer isso, primeiro eu tenho que pegar aqui no nosso JavaScript todos os nossos inputs do tipo checkbox que estão clicados. Isso é muito parecido com o que a gente fez aqui em cima. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de checkbox inputs checked, ou seja, eu vou pegar todos os inputs do tipo checkbox que estão checked, né, que estão marcados, e para eu pegar eles, eu posso até dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui em cima, eu vou querer pegar todos os meus inputs do tipo checkbox que tenham um 2 pontos checked. Esse 2 pontos checked aqui, ele vai estar ativo, ele vai acontecer nos inputs do tipo checkbox que estão marcados. Então, por exemplo, se eu clico nesse cura, agora ele é um input checked, tá? Porque ele está marcado. Então, esse 2 pontos checked faz essa verificação para a gente. E agora, o que a gente quer fazer é aquela nossa validação, né? Aquela nossa verificação para ver se a gente tem esses nossos checkbox inputs checked.length, ou seja, se a quantidade de inputs que estão checked for maior do que o nosso limite, nesse caso maior do que 2, o que a gente quer fazer é, primeiro, enviar aquele alerta para o usuário, que a gente pode enviar dessa maneira, colocando essa funçãozinha alert e passando qual é o texto que a gente quer que apareça ali para o usuário. Então, nesse caso, eu vou colocar um texto de você pode ter no máximo 2 habilidades. E depois, a gente tem que cancelar o clique que o usuário deu aqui. Para que, se por exemplo, eu tivesse 2 selecionadas aqui e clicasse no terceiro, para que esse clique aqui fosse cancelado, né? Para que esse input não ficasse checked. E para cancelar um clique aqui, quando a gente está dentro dessa funçãozinha onClick, a gente pode simplesmente retornar false. Se a gente retorna o false dentro dessa função onClick, a gente está cancelando esse clique que o usuário deu. Isso daqui é muito massa. Só de a gente salvar isso daqui, vamos ver se está funcionando. Eu vou selecionar 2 checkbox, tentar selecionar o terceiro. A gente pode ver que o nosso alerta foi dado aqui, que é esse daqui, e também que o nosso clique não aconteceu, né? Esse nosso clique foi cancelado por causa desse return false. Isso daqui é demais, cara, é demais. E agora que a gente já fez a validação aqui de todos os nossos inputs, né? Inclusive dos nossos checkbox, que ficou massa demais. A última coisinha que a gente pode fazer no JavaScript é fazer com que essas nossas caixinhas aqui spam, elas marquem de fato qual é o nível de força e de inteligência que a gente tem aqui no nosso input do tipo range. Então aqui a gente vai trabalhar um pouco com o nosso input do tipo range. O que nós queremos fazer aqui é selecionar esses 2 inputs aqui do tipo range que a gente tem, e para cada um deles a gente vai querer pegar o valor que eles têm atualmente e colocar esse valor para aparecer aqui nessa caixinha spam que fica do lado deles. Primeiro, eu vou selecionar todos os inputs do tipo range que a gente tem. Então, eu vou criar uma variável chamada input range type, ou type, que vai ser igual a document.querySelectorAll. E aqui eu quero selecionar, se a gente lembra bem nos nossos inputs do tipo range, que estão aqui, a gente deu para eles essa classe input-range. Então, eu quero selecionar todos os elementos que tenham essa classe input-range. E aqui, o que eu quero fazer é, para cada um deles, ou seja, for each input, eu vou querer fazer o seguinte. Primeiro, eu vou querer pegar
este elemento span, que fica logo depois dos nossos inputs do tipo range. Então, quando a gente quer pegar um elemento que é irmão do outro, né, é o irmão que vem logo depois do outro, que é esse caso, a gente pode pegar o nosso elemento atual, que é esse input, que nesse caso é esse nosso input do tipo range, e para selecionar o próximo elemento que vem depois dele, né, que é o irmão dele, a gente coloca aqui um next element sibling. Então, nesse caso aqui, a gente está selecionando estes elementos span aqui, tá? Eu vou armazenar esse elemento span numa variável que eu vou chamar de input value, dessa maneira. E aqui, basicamente, o que eu quero fazer é, nesse nosso elemento span, eu quero que o text content dele seja igual a este valor do nosso input do tipo range. Então, para acessar o valor de um input, eu coloco simplesmente um ponto value dessa maneira. Só de salvar isso, a gente já vai ver que já vai aparecer o valor inicial dos níveis de força e de inteligência aqui. Então eu salvo e eu posso ver que por padrão, como ele começa no 50, aparece o valor de 50 aqui pra gente. E a última coisa que a gente vai fazer é que quando nós alteramos o valor aqui do nível de força, que esse valor seja alterado automaticamente aqui também nesse nosso span. Para fazer isso, a gente vai pegar esses nossos inputs do tipo range e adicionar neles um ouvidor de eventos com um add event listener, para quando acontecer um evento do tipo input neles, aqui a gente tem uma funçãozinha de callback, e dentro dessa função a gente coloca o que nós queremos que aconteça. Então, simplesmente, a gente quer, de novo, que esse nosso input value, que o text content dele, ou seja, o que vai aparecer no nosso span, seja o valor desse nosso input do tipo range. E agora, se eu salvo isso e altero aqui o nosso input range, cara, olha só que massa. Fica alterando já direto o nosso span aqui do lado do nível de inteligência e do nível de força. E isso daqui é uma funcionalidade muito legal e traz muita vida para esse nosso formulário. E agora sim, o nosso formulário já está 100% estilizado, 100% checado, né, validado e também funcional. E a aula poderia acabar por aqui, mas eu só vou comentar de uma última coisinha, que é como que nós podemos capturar os dados que o usuário enviar aqui quando ele der um submit desse nosso formulário, né? O que a gente tem que fazer para capturar esses dados e depois que a gente capturar esses dados, a gente poderia, por exemplo, enviar eles para um banco de dados para salvar essa nova criação de um personagem e assim por diante. Então, como que a gente pode fazer para capturar os dados que o usuário colocar aqui no input quando ele der o submit desse formulário? Para isso, é bem de boa. O que a gente tem que fazer primeiro é pegar o nosso formulário aqui no JavaScript. Então, se a gente lembra bem, no nosso elemento form, a gente deu essa classe createCharacterForm. Então, para pegar esse formulário, eu posso simplesmente dar um document.querySelector e pegar o meu elemento que tem essa classe createCharacterForm. E aqui a gente tem que adicionar um ouvidor de evento com addEventListener, que nesse caso é do tipo submit. Ou seja, quando esse nosso formulário receber um submit, a gente vai rodar esta seguinte funçãozinha que a gente vai colocar aqui. Primeiro, essa função ela recebe um event aqui como parâmetro. E se você lembra, lá no começo da aula, quando eu estava enviando o nosso formulário, você lembra que a nossa página estava recarregando, né? Porque sempre que a gente tenta dar um submit no nosso formulário, ele tenta enviar a gente para algum lugar. E se a gente não quiser que o nosso formulário envie a gente para algum lugar, né? Se a gente quiser que depois de enviar o nosso formulário, a gente fique exatamente nessa página aqui, a gente pode dar um event.preventDefault dessa maneira, tá? Para evitar que a gente seja redirecionado para alguma outra página, ou até mesmo para essa página, né? Para evitar que essa nossa página recarregue. E agora o que a gente vai fazer aqui dentro é capturar os dados, os valores desses nossos inputs. Então, primeiro, o que eu vou fazer aqui é dar um console.log event.target para a gente ver o que é retornado para a gente. Eu vou salvar isso e eu vou enviar esse nosso formulário. Então, eu vou preencher os dados aqui e eu já volto. Beleza, eu preenchi um formulário aqui, eu vou enviar ele para a gente ver o que é retornado desse nosso console.log. Então, eu clico aqui em enviar. A gente pode ver que nós não fomos redirecionados, porque o nosso event.preventDefault ele não está deixando a nossa página recarregar.
Eu vou abrir aqui o nosso console, abrindo o nosso inspecionar elementos, o nosso console, e a gente pode ver que esse nosso event.target retorna o nosso formulário, né, o nosso elemento form, que tem todos os elementos que a gente colocou aqui dentro dele. Então, o que a gente tem que fazer para acessar o valor de cada input aqui que eu coloquei um valor neles de fato, a gente vai acessá-los pelos names que a gente colocou neles. Ó, então, name, character name, name, last name e assim por diante. É por isso que a gente coloca names aqui nos inputs. Então, para fazer isso, eu vou criando variáveis aqui, como por exemplo, eu vou pegar o valor que eu coloquei aqui no nome do meu personagem, eu vou criar uma variável charName, que vai ser igual ao meu event.target, e aqui eu tenho que colocar o nome que eu dei para esse meu input de nome, né, que é o character name. Então aqui eu coloco um ponto character name, mas como essa minha palavra ela tem como se fosse duas palavras e com esse hífen aqui, ao invés de colocar o ponto, a gente coloca aqui um parênteses e coloca dessa maneira aqui com aspas, tá? E eu vou querer acessar o valor que esse meu input tem, que nesse caso é esse senhor aqui que eu escrevi, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa, por exemplo, para capturar o meu last name, que é esse meu segundo input para colocar o sobrenome. Então aqui eu vou querer acessar o meu lastName.value. Terceiro, para eu acessar a data de nascimento, eu vou criar uma variável chamada birthDate. E se a gente lembra bem, para este input de birthDate, a gente deu um nome para ele de birthDate. Então aqui sim eu posso acessar com events.target.birthdate.value. O quarto é o nosso level, vou criar aqui um level, que a gente deu um nome para ele de level lá no HTML também. Depois a gente pode acessar a classe que a gente colocou para o usuário com charClass, que vai ser igual events.target. Aqui a gente deu esse nome de character-class. Então aqui a gente tem que colocar no lugar do ponto desta maneira aqui. E assim por diante. Tá? O nosso único campo que vai ficar um pouco diferente de pegar os dados que a gente colocou é esse nosso campo dos inputs do tipo checkbox, que a gente pode ter mais do que um valor selecionado. Então, para a gente pegar os valores das habilidades que o usuário selecionou, a gente pode, por exemplo, criar aqui uma variável chamada specific skills input, que vai ser igual ao seguinte: eu vou pegar todos os meus inputs do tipo checkbox que estão checked. Nesse caso aqui, a gente pode pegar com document.querySelectorAll. Vou pegar todos os meus inputs. Nesse caso aqui, eu vou trocar um pouco. Eu vou pegar os inputs que tem o nome skill, né, que a gente deu para todos um name skill por causa disso. Então, para pegar, a gente coloca um name igual a skill. Skill. E aqui eu quero pegar apenas os que estão checked. Então, eu coloco dois pontos checked. E agora que eu tenho todos eles aqui, o que eu posso fazer é criar uma variável chamada specific skills, em que eu vou querer, para cada uma dessas skills selecionadas, retornar o valor dela, né? Para fazer isso, eu vou usar o método map aqui no JavaScript. Mas esse meu specific skills input, ele é do tipo nodelist, ó, ele até dá para mim nodelist. Eu não posso usar esse método map diretamente no nodelist. Eu tenho que transformar esse nodelist num array. Para isso, eu coloco aqui um array.from. Array.from. Dessa maneira, para transformar esse meu nodelist num array. E agora sim eu posso aplicar um map nele. Para cada uma dessas minhas skills, eu vou querer retornar o valor dessa skill. E agora, no final aqui, a gente pode, por exemplo, criar uma variável data, que vai ter todos esses nossos dados aqui, e só ir adicionando essas minhas variáveis aqui dessa maneira. Aqui dessa maneira, eu vou dar um console log nos nossos dados aqui no final. Vou salvar isso, preencher o formulário novamente, e agora a gente vai ver que nós vamos conseguir capturar todos os dados que eu colocar aqui. Beleza, preenchi todos os dados, vou enviar esse meu formulário. Ele foi enviado, eu vou abrir aqui o nosso inspecionar elemento na aba console, e a gente pode ver que foi retornado um objeto para a gente.
que tem todas as informações que eu coloquei aqui no nosso Data, né? Nesse caso, por exemplo, o meu birth date, a minha data de nascimento, que foi dia 8/2/2023, a classe do meu personagem, que é um arqueiro, que a gente colocou Ranger, o nome do meu personagem, que é senhor, e o último nome, que é programador, o level inicial que eu comecei, que é 10, e aqui as skills específicas, né, que eu peguei o One Shot e o Fireball. Cara, olha só que massa, a gente conseguiu fazer no formulário do total 0, estilizar ele, colocar validações nele, e no final a gente ainda está conseguindo capturar todos os dados que a gente coloca nos inputs, e com esses dados capturados, a gente poderia, por exemplo, mandar esses dados para o nosso banco de dados para criar esse novo personagem aqui que o usuário acabou de criar. Isso daqui é sensacional. Ufa, vimos bastante coisa na aula de hoje. Aprendemos a criar, estilizar, validar e manipular dados de um formulário no HTML. Agora, use a sua imaginação para criar um formulário e fixar os conteúdos que a gente viu na aula de hoje. Lembrando que o código dessa aula está lá no GitHub e o link está aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal para não perder nada. Até a próxima. Tchau!